Olá, família portinarense, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso espaço esportivo para mais um podcast e hoje tem uma figura muito conhecida aqui na cidade de Limeira, um super campeão internacional, tem 17 medalhas internacionais no atletismo e a gente vai conversar um pouco com o Bira, né, para ele compartilhar um pouco da experiência dele, como que é o trabalho dele, a preparação, né, para esse tipo de competição internacional e espero que vocês aprendam muito com esse papo aqui. Bira, tudo bem? Tudo bem, Robson? Prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer o convite da Escola Portinari aqui, né, de estar me convidando para a gente bater esse papo aqui, fazer esse podcast. Então, para mim realmente é um prazer estar com vocês. Quero aqui compartilhar tudo, né, o saber, o que é ser um atleta, como é a vida de um atleta, que a gente está aqui para conversar. Espero que esse bate-papo seja bem agradável. Excelente, Bira. Olha, primeiro a gente que agradece a sua disponibilidade, né, em estar aqui com a gente. Inclusive o Bira, ele participou de uma troca de saberes aqui no Portinari com os alunos do primeiro ano do Fundamental e as crianças encheram ele de perguntas. Ele trouxe a medalha, né, super pesada, tá aqui inclusive. Daqui a pouco ele vai falar que medalha é essa e a criançada ficou super curiosa, fez muitas perguntas e por isso que a gente também decidiu trazer ele aqui e também é uma forma de valorizar, né, outros esportes também, que a gente sabe que aqui no Brasil o futebol é muito valorizado, mas a gente tem muitas joias aqui no nosso país, né? Bom, Bira, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: vendo, né, o seu histórico, assistindo alguns vídeos, algumas reportagens, eu vi que você começou depois dos 20 anos, né? E teoricamente essa área, ou todo esporte, né? As pessoas começam um pouco antes. Então eu queria que você contasse como que foi isso, como que foi a sua entrada no mundo do atletismo. Então, Robson, eu venho de Ubirajara, né, como todos sabem, por isso o nome de Bira aí uma abreviada aí do nome da cidade. E a nossa cidade lá é uma cidade pequena do interior de São Paulo, 5 mil habitantes aí hoje, no máximo aí 5 e pouco. Então a gente tinha pouco conhecimento de outros esportes. Nós conhecíamos o mesmo esporte que era o futebol ali, que é o esporte raiz, que a gente pode assim dizer, né? E então eu demorei, na verdade, para ter contato com outro tipo de esporte. Então era muito futebol. E como eu era um jogador até razoável no futebol, uma vez num campeonato de futebol eu rompi o ligamento do joelho direito e com isso eu tive que fazer uma cirurgia. Levei um tempo para fazer essa cirurgia, tudo, só que dentro desse processo, que parecia ser um processo negativo, eu passei a fazer fisioterapia. Eu tinha uma dificuldade enorme para fazer fisioterapia, né? Porque eu morava em Ubirajara e a cidade mais próxima que tinha fisioterapia, porque Ubirajara na época não tinha, era Marília, que é uma cidade 70 quilômetros de Ubirajara. E com isso eu tinha que me deslocar até Marília. E eu só conseguia ir uma vez por semana, porque eu trabalhava, não podia perder serviço, essas coisas todas. Não era que nem aqui eu tenho a oportunidade hoje de precisar, eu corro ali, né, num postinho ou numa fisioterapeuta e já volto pro meu serviço, né? Lá era muito longe, eu tinha que ficar o dia inteiro fora, então eu não podia ir todos os dias, eu ia um dia só por semana. E aí, através disso, eu comecei a ir uma vez e o fisioterapeuta me pediu, faça alguma coisa na sua casa, porque só o fato de você vir aqui uma vez é muito pouco, não vai ser o suficiente para você se recuperar e continuar a voltar a fazer o que você gosta de fazer, essas coisas. E então, eu passei a fazer alguns exercícios em casa, ele me indicou dar uma corridinha de leve para ir ganhando estabilidade no joelho e tudo. E com isso, um dia eu estava correndo, né, numa estrada, que eu morava no sítio na época, e eu estava correndo numa subida, meio inclinada, pesada, e um amigo meu que eu conhecia ele da igreja, que eu tocava um violãozinho na igreja com a filha dele, inclusive o Wilson Ferrari, grande amigo meu segundo pai hoje, sempre. E ele me acompanhou de carro e falou assim: pô, você tá correndo legal, você tá num pace de 4/1000, na época eu não fazia ideia o que era pace. Acredito que muitas pessoas que vão assistir hoje já saiba que é pace, mas eu não sabia. Pra mim, eu falei, pô, é de comer, tá? Não, é o ritmo que você tá correndo, sabe? Então foi muito engraçado isso. E eu tava num pace legal para um iniciante e para um ritmo e para uma subida que era o percurso que a gente tava fazendo. E aí ele falou, você leva jeito, vamos passar um dia lá, vamos tentar correr comigo um dia. E eu fui até a casa dele depois de uma semana, fui tentar correr com ele cerca de 6 quilômetros, quase morri. E ele na época tinha seus 45 anos ou mais, e eu tinha 18 anos, era 1998 ali, eu tinha 18 anos para 19 na época.
E eu passei muito mal. Falei, pô, isso aqui não é pra mim, não dá certo, não é pra mim. E o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive, eu dei uma desanimada. Falei, não é pra mim, sofri muito, tá? Mas depois, com o tempo, ele insistindo, eu continuei correndo. E aí foi o meu primeiro contato, assim, por isso eu comecei tarde. Tá, e aí, quando foi que caiu a chave? Você falou, nossa, dá pra eu competir nesse negócio aqui. Quando que você sentiu essa, né, essa possibilidade? Sim, é uma coisa interessante. Então, a gente deu continuidade, ele começou a passar uns treinos pra mim. Mesmo não sendo um profissional de educação física formado, mas ele era um cara que lia muito. Eu cansava de ver ele lendo um livro sobre corrida. É um livro do Emílio Zatopek, que é uma técnica muito... Assim, o cara, né, ele tem usou uns argumentos. Ele que deu o nome do Fartlek, que é um treinamento que você corre forte, descansa, sabe? Então ele lia muito isso. Então ele passava uns treinamentos pra mim e eu fui me adaptando, fui me dando bem com aquilo. E como eu venho de família humilde, né, na cidade de Ubirajara, eu comecei a perceber que eu trabalhava, na época, o mês inteiro. E eu lembro até hoje, o salário mínimo na época era R$ 240. Então eu trabalhava o mês inteiro para tirar esse valor. E um certo dia eu cheguei numa corridinha, eu fui numa corrida, eu ganhei R$ 50 numa prova. Aí eu falei, peraí, eu consigo complementar a minha renda com isso, né? Eu já pensei, né? Se eu ganhar 50 aqui, 50 ali no final do mês, eu tiro quase mais um salário. Então é um lado que eu consigo adaptar e começar a implementar isso. Então foi aí que eu comecei a ter gosto pelo negócio, porque ele me ajudava, eu tinha que ajudar minha família, tinha que fazer tudo. Então eu comecei a correr meia boca, que a gente fala devagar, mas fui despontando e já comecei a ter um objetivo de melhorar, porque eu vi que aquilo ali conseguia me levantar, me ajudar financeiramente, né? E fisicamente também, mas ao primeiro momento foi mais financeiramente, que era o que me interessou mais ali. Então quando você participou da corrida, ganhou o primeiro salário ali, vamos dizer assim, foi onde você falou, opa, dá pra eu ganhar um dinheiro e sobreviver com isso, né? Me instigou, me deu uma vontade, pô, vai complementar, vou começar a fazer algumas coisinhas que eu tinha vontade que eu não conseguia, entendeu? Não conseguia comprar meu tênis, comprar minhas coisas que eu tinha que ajudar em casa, então eu falei, é uma coisa que eu posso estar somando fora, eu posso, na época a gente pensava, eu posso dar mais em casa e sobrar um pouquinho pra mim, então eu fiquei muito feliz com essa atitude assim de ver que dava certo, né? Excelente. E Bira, quando que você passou de ser um profissional teoricamente amador para um profissional de altíssima performance ao ponto de ir para competições internacionais, assim? Como que foi essa virada de chave também, assim, né? Sim. Então, foi um processo bem árduo, sabe? Assim, são vários anos, né? Eu lembro que eu comecei a fazer isso em 2003, que eu comecei a treinar um pouco melhor. Mas eu ainda era considerado amador. E aí, a gente como amador, a gente compete bastante, regionais que fala, né? Então era disputa de cidade contra cidades, essas coisas todas. E num certo campeonato desses de regionais, eu fui e consegui me despontar pela cidade de Duartina, que é a cidade vizinha de Ubirajara, que o Ubirajara nem participava dos regionais na época, então eu fui participar pela cidade vizinha. E lá eu consegui uma medalha de prata na prova de 5 mil metros. E no ano seguinte, para começar a ir até os jogos tudo novamente, a cidade de Marília se interessou por mim, porque viu que eu tinha potencial, tudo, e me ofereceu uma bolsa da faculdade para eu tá correndo pela cidade. Eu falo, se você representa a cidade de Marília e a gente, né, dá a bolsa da faculdade para você. Então isso, para mim, foi a melhor coisa da minha vida, porque assim, eu pensava sempre em fazer uma faculdade, tudo, mas eu sabia que eu não tinha condições financeiramente. Então, na época eu nem sabia de Enem, acho que nem tinha Enem, em 1998 eu não lembro se tinha Enem. 98? Mas... eu acho que já tinha, sim. Eu acho que já tinha. Já tinha o Enem. Só que eu não tinha essa informação, então pra mim tava muito aquém, eu falava, eu não consigo chegar nisso, eu pensava assim, eu não vou ter essa condição. E quando surgiu essa oportunidade, eu costumo dizer assim, que você não pode perder as oportunidades. E aí surgiu a oportunidade, eu falei, pô, onde eu assino? Eu quero ir. Cheguei no meu pai, falei, pai, eu vou parar de trabalhar e vou para Marília, vou estudar e seguir o meu atletismo aqui. E meu pai, assim, ele nunca teve condições financeiras de me ajudar, mas o apoio moral e o apoio, assim, de não me deixar desistir, ele sempre foi sensacional. E aí ele falou para mim assim, não, filho, pode ir, o pai não pode te ajudar financeiramente, mas não vou falar para você não ir de maneira alguma. Você acha que dá certo? Eu falei, dá, eu acredito, vamos. Me apoiou para ir,
e eu fui para Marília. E aí eu comecei a me despontar, por quê? Porque aí lá eu treinava por causa da bolsa, eu não podia pegar DP e tinha que ter resultado. Então eu comecei a treinar mais forte, né, em meados de 2006, eu comecei a treinar. E nesses treinamentos, eu comecei a obter alguns resultados que me colocou já como entre os 8 primeiros do Brasil numa prova de 1.500, que é a prova que eu era mais alto, 1.500 e 800 metros na época. Então eu já comecei a chegar, em 2006 eu fui quarto colocado, o quarto colocado do Brasil na prova de 1.500. E então eu já comecei a despontar um pouquinho. E aí não tem como eu falar da minha trajetória como pode dizer, que você falou de elite, de atleta de alto rendimento, se eu não colocar já o Paralímpico na minha vida. Entendeu? Acredito que você ia até fazer uma pergunta sobre isso. Sim. Eu vou até deixar você perguntar para eu poder chegar no Sim, complementar. Porque aí, em relação ao Paralímpico, foi o que te trouxe para Limeira, inclusive, né? Isso. Então me conta essa história aí, como foi. Já pode entrar na questão do Paralímpico, como que você entrou nesse universo e a sua vinda para Limeira. Sim. Então, eu ia falar, não tem como eu falar da minha história de atleta, porque eu consegui ser um atleta bom, até renomado no Olímpico, mas também no Paralímpico. Então, acho que eu sou um dos poucos atletas que conseguiu conciliar o esporte adaptado com o esporte olímpico. Porque, assim, teve fatos de atletas que eram atletas e foram tentar guiar e eles disseram que eles só perderam rendimento por isso. E eu provei ao contrário. Porque em 2008, foi quando eu estava em Marília, eu era já fazendo a faculdade, faltava um ano para me terminar a faculdade, e eu recebi um convite de um atleta paralímpico da cidade de Marília, no caso o Aurélio, que era um atleta T12, que é um atleta cego, mas que tem um pouco de visão, né? Ele não é cego parcial, e ele me convidou para estar indo na época, para Pequim, na Paralimpíada de Pequim. Ele tinha perdido o guia dele, precisava de um guia e me chamou, só que ele era um atleta de 42 quilômetros. E ele me convidou e eu era um atleta de 1.500 metros. E eu prontamente, né, como aquela história que eu sempre falo, você não pode perder a oportunidade, eu aceitei o convite. Tive que mudar drasticamente meu treino. Eu era um atleta que fazia média de 60 quilômetros por semana. Eu tive que passar a fazer 100 e 130 quilômetros por semana, porque tinha que aumentar o volume. Ganhei lesões, ganhei canelite, que é quando você começa a correr muito, o seu corpo sente. Ganhei lesões, mas também ganhei esse presente de estar já na minha primeira prova internacional como atleta guia. E até então, eu era mais atleta guia do que atleta convencional. Então é uma história interessante na minha vida. Porque eu comecei a despontar no atletismo convencional, mas eu não era o Bira, no caso. Não era o Bira mesmo ainda. Eu era conhecido como Carlinhos, né? Uhum. Não era o Bira ali ainda, eu era conhecido como Carlinhos, não tinha um grande resultado. Por exemplo, eu ia participar do Troféu Brasil, que é uma das competições melhores, que eu falei que eu fui em 2006, eu ficava quarto, eu ficava em quinto. Então tinha uma bolsa na época para isso, só que era só para os 3 primeiros, tinha medalha que era só para os 3 primeiros, e eu não atingia esse objetivo. E aí em 2008 eu fui para Pequim, cheguei lá, o meu atleta, o Aurélio, sentiu câimbras, não conseguiu completar a prova, então eu também não completei. Fiquei extremamente chateado, assim, não com ele, mas com a situação, porque eu não alcancei meu objetivo. E aí uma coisa que eu costumo dizer muito, sempre quando eu vou falar em algumas palestras, falar com alguns alunos, eu bato muito nessa tecla. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar, você aproveitar, você abraçar a causa, porque senão ela vai para outra pessoa, ela vai acontecer para outra pessoa. E aí eu estava preparado. Lá em Pequim, eu estava no meu quarto um dia lá pensando que não tinha conseguido o objetivo que eu tinha ido lá. E aí o técnico do Odair, que é aqui de Limeira, chegou em mim e falou, ó, o Odair está correndo muitas provas e ele precisa de um guia para ajudar o outro guia dele. Você quer participar com o Odair numa prova de 10 quilômetros? E eu prontamente aceitei, porque eu estava treinado, tinha treinado muito. E fui, graças a Deus, estreamos, ganhamos medalha de bronze já nessa prova lá em Pequim. E aí começa a minha história aqui para Limeira. Que eu ganhei medalha de bronze com o Odair, voltei para Marília. Chegando em Marília, final de setembro, mais ou menos, meu contrato foi encerrado porque o meu atleta não tinha ganho medalha, a gente estava fora dos planos de medalha que tinha para quem era medalhista. A gente, como ele não tinha conseguido, eu tinha conseguido com o Odair, mas era outra história. Então,
romperam o contrato, eu fui mandado embora, né? E no ano seguinte, janeirão assim, o técnico do Odair me ligou e me convidou para vir para Limeira. E aí começa a minha história em Limeira. Eu vim para Limeira em 2009. E você comentou até que no começo você não se mudou logo, né, para Limeira, né? Que você Exatamente. Aí ficava na viagem, tudo. Eu queria entrar agora em relação ao papel do atleta guia. Obviamente que assim, parece redundante falar, né? Guia vai guiar o outro atleta, mas qual que é o seu papel ali durante a prova? Por exemplo, você fala com o outro, incentiva, né? Dá incentivo. Qual que é como que é o seu trabalho assim? Sim. Quando você está competindo com esse outro atleta? Outro atleta, né? Então, eu passei a ser guia do Odair no caso, né? E a responsabilidade para mim só aumentou. Naquele momento que eu passei a ser atleta guia, vim para Limeira, eu comecei a perceber que era completamente diferente do que eu fazia quando eu corria sozinho. Porque se eu estivesse correndo sozinho, eu sentisse qualquer tipo de dor, eu sentisse um desconforto, ou eu não quisesse mais correr, não estava bem, eu parava e estava tudo certo. Era algo que eu ia conversar comigo no meu consciente depois, eu nem ia ligar, porque como eu estava começando também, né? Só que a partir do momento que eu passei a ser guia, o meu papel, que nem você falou, o papel de ser guia, me deu ao mesmo tempo, uma responsabilidade, mas uma maturidade. Porque aí eu comecei a entender que eu era os olhos de alguém e aquilo era completamente diferente do que eu já tinha vivido em todo o tempo de esporte que eu tive. Não era tanto tempo, mas assim, mostrou para mim que você é responsável por ele agora. Você enxerga, você vê, você passa para ele. Então, a partir daquele momento, eu passei a entender que eu era referência de tudo aquilo que ele não tinha referência, porque ele tinha perdido a visão. Eu era a pessoa que iria passar tudo aquilo que os olhos dele passaria se ele enxergasse normal. Então, a responsabilidade dobrou. Durante a prova, eu tenho que falar, né, para ele, porque a gente combina, a gente bola mais ou menos uma estratégia durante a prova. Não quer dizer que ela vai se desenvolver daquele jeito, mas a gente bola uma estratégia de ritmo. Por exemplo, nos 5.000 metros, a gente bolava uma estratégia de 3 minutos e 5 por quilômetro. Então a gente já sabia, como o Odair já sabe, que nós tínhamos que passar a volta na pista, que é uma volta de 400 metros, para 1 minuto e 13 segundos. Então isso é uma coisa que eu tenho que falar para ele a cada volta, para ele saber que ele está no ritmo que ele queria. Então a gente está correndo lá, além de eu ter que falar curva, reta, avisar que atleta está na frente, se é um queniano, se é um russo, alguma coisa, a gente sempre tem um pouco de receio de falou que é um queniano, você já fica meio preocupado porque não pode deixar abrir. O Paralímpico é assim também, os quenianos mandam super bem. Não, os quenianos mandam super bem. Falou que é prova de fundo, Quênia, ele tá ali. E aí, o que aconteceu? A gente tinha essa estratégia de prova, eu tinha que falar o tempo para ele sobre tudo isso daí. Então, cada volta eu falava, Odair, 1:12, 1:13. Então, ele tem noção que ele tá no ritmo que a gente havia combinado. Às vezes, isso foge um pouquinho, porque o atleta da frente pode forçar um pouco, você acaba tendo que ir no ritmo dele para não deixar ele abrir tanto, ou às vezes a prova no início se desenvolve muito lenta, e se você confia na sua chegada, você deixa aquilo mais brando, mais leve, e na chegada você aperta forte ali, vai e vence, mas sempre tem uma estratégia de corrida. Então, o papel do guia, resumindo, é isso, é você passar toda aquela informação que os olhos dele estaria passando, e infelizmente ele não tem, você passa isso para ele. E além de tudo, passar confiança. Você não pode deixar ele sentir desconfortável, perder a confiança em você em momento algum, porque aí é difícil você recuperar aquela confiança que ele acaba, né, tendo em você, porque você é a referência para ele ali naquele momento, né? Sim. Você comentou do Odair, né? Que aí você veio para Limeira para fazer o trabalho em conjunto com ele. Durante quanto tempo vocês correram juntos e quais foram os principais títulos que vocês ganharam? Sim. Eu vim para cá, né, para Limeira, por causa do Odair, por causa do atletismo, né, paralímpico. E estou até hoje aqui, né, gostei muito da cidade de Limeira. E todos os títulos que eu tenho, menos os 2 ouros agora de Tóquio, foram com o Odair. Então nós fomos uma dupla aí, assim, considerada imbatível por muitos anos no Paralímpico, assim, admirável, assim, pelos nossos resultados, porque nós
estreamos com o pé quente lá em Pequim, por acaso, né? Ganhamos a medalha de bronze. E de lá para cá, depois que eu passei a correr com o Odair, nós tivemos 15 medalhas paralímpicas, né? Não só paralímpicas. Paralímpicas foram menos, mas importantes. Nós tivemos medalha em mundiais, nós tivemos medalhas em Pan-Americanos. Então foram 2011, que foi primeiro mundial que a gente foi na Nova Zelândia. Nós ganhamos 3 medalhas de ouro na Nova Zelândia, já como atleta guia do Odair. Em 2011 mesmo, nós tivemos o Pan-Americano em Guadalajara, no México. Ganhamos 2 medalhas de ouro lá também. Em 2012, nós fomos para a nossa segunda Paralimpíada, no caso. Ganhamos 1 medalha de prata na prova do 1.500 metros. Estávamos super preparados para ganhar a medalha de ouro no 5.000, mas infelizmente, durante a prova do 5.000, ele teve uma lesão, rompeu o tendão dos isquiotibiais e teve que parar, porque teve que fazer cirurgia depois. Depois dessa cirurgia, recuperado, nós voltamos em 2013, ganhamos 3 medalhas de novo no Mundial, em Lyon, na França. E aí foi onde eu já tive a oportunidade de ganhar uma medalha de bronze com o Yeltsin, que foi o atleta que nós conquistamos a medalha de ouro agora em Tóquio. Em 2014 foi um ano mais brando, é um ano que não tem muitas provas importantes. 2015 nós voltamos a competir provas interessantes de novo. Fomos campeões na prova de 5.000 metros no Pan-Americano em Toronto, que é um ano especial para mim, que nós estamos falando de atletismo convencional e tudo. Então nesse ano foi um ano especial assim de vários outros, mas que provou que eu só melhorei, porque nesse ano foi um ano em que eu fui para o Pan como atleta olímpico, né, atleta convencional que a gente fala. Fui para o Pan em Toronto, competi minha prova, fui 7º colocado lá, voltei, fiquei 3 dias no Brasil, peguei minha malinha, voltei com o Paralímpico de novo para Toronto para competir como atleta guia. Então, eu sou o único atleta do Brasil que conseguiu fazer essa história de ir na mesma edição, no mesmo ano, num Parapan e num Pan-Americano, né? Sim. Tudo junto. E também no Mundial, no mesmo ano, em Doha, 2015, nós somos campeões na prova de 1.500 metros, tivemos medalha de ouro, mas foi uma prova que nós perdemos a medalha de ouro no 1.500, foi onde o Odair passou mal, desmaiou. Tem um vídeo na internet, circulou muito, que ele chegou a desmaiar durante a prova por causa de uma hipotermia, falta de hidratação, né? Então, a gente costuma dizer, eu uso ele até hoje, o carburador ferveu e ele não aguentou, fez que nem carro, né? Quando ferve não tem jeito. Ele teve que parar, desmaiou ali, ficou ruim por umas 3 horas ali, foi meio tenso. E em 2016, tivemos o privilégio de competir aqui, né, em casa, no Rio. Ganhamos 2 medalhas de prata também. Foi na prova de 5.000 e 1.500 metros. 2017 foi um ano mais tranquilo. 2018, e aí eu já estava mais fora do Paralímpico. Eu não fui com o Odair para o Parapan de Lima. Foi 2019, eu já estava mais desligado do Paralímpico por questão de trabalho, que aí eu fui me dedicar mais ao meu trabalho aqui em Limeira. E todas essas medalhas, assim, são 15 conquistas aí importantes com o Odair. Foram todas aí até 2018, a gente estava junto. Fomos muito vitoriosos nesse trabalho aí que a gente teve durante esses anos. E aí o Odair, eu não sei qual foi a razão aí que vocês pararam de correr, você começou a correr com um outro atleta que é de Mato Grosso, se eu não me engano. Mato Grosso, né? O Yeltsin, né? Me conta como foi essas 2 últimas... Então, essa transição de Odair para Yeltsin foi o seguinte. Por exigências do comitê, eles queriam que nós fôssemos, né, morar em São Paulo. E eu já estava levando uma vida paralela como atleta e como profissional de educação física, dando aula de funcional, com assessoria que eu tinha montado. Então, não era viável para mim estar indo para São Paulo e deixar as coisas que eu já estava conseguindo conquistar, o espaço que eu estava conquistando como profissional na área que eu tinha escolhido para me formar, né? Então eu tive que abrir mão. Eu abri mão, deixei um outro atleta guia, o rapaz que trabalhava junto com o Odair, ficar com ele, para mim poder ficar aqui em Limeira e manter minha assessoria, meu trabalho. E desde então eu me desliguei um pouco, mas eu continuei treinando. E eu tinha contato com o Odair, treinava alguns dias com ele. Conheci o Yeltsin há muito tempo, que ele chegou a morar um tempinho aqui em Limeira comigo, num alojamento que a gente tinha aqui em meados de 2012. E mesmo
estando desligado do comitê, eu sempre me mantive, né, em alta performance, treinando. Nesse tempo eu fiz outra cirurgia de joelho, e aí tive que fazer uma limpeza de joelho. Nesse tempo eu tive uma infecção hospitalar no joelho, então passei por uns momentos difíceis, assim, achei que eu ia ter que cortar a perna, porque inchou muito. Nossa, ficou tenso, assim, durante uns 15 dias, eu assustado. E eu consegui dar a volta por cima e voltar. E agora, em 2020, né, eu acho que Deus escreve as coisas certas. Em 2020 eu não estava tão bem preparado, porque eu estava voltando de lesão e tudo. E veio a pandemia, acabou não tendo as Paralimpíadas 2020. E aí me abriu aquele leque assim, pô, eu posso treinar melhor e eu posso obter ainda uma vaga lá. Alguém pode me chamar, porque eu sei a dificuldade que é você ter um atleta guia, eu sei que a dificuldade de ter um atleta guia no nível do atleta, que o atleta de fundo cresceu muito hoje. E aí aconteceu isso, eu voltei a treinar no início de 2021, janeiro, comecei a treinar forte. E... Não, minto, contei errado aí. Eu passei a treinar forte no início de dezembro de 2020. Encaixei o treino novamente, estava bem firmão ali, treinando legal. Em janeiro eu me machuquei. Só que como a gente nós somos atletas e o histórico de atleta é grande, né? A memória muscular é muito grande, eu não podia correr, mas aí eu passei a pedalar. Emprestei uma bicicleta de um amigo meu, pedalei uns dias, gostei do esporte do pedal, acabei comprando uma bike para mim, comecei a pedalar. E isso eu consegui manter o meu condicionamento físico, mesmo fora da corrida, eu consegui manter o meu cardio, que a gente fala, em dia. Em abril, o Comitê Paralímpico me mandou uma mensagem, né? E depois o técnico do IELTS, o Fábio Breda, que está aí até hoje com ele, me ligou e falou assim, ó, nós podemos convocar você, a gente queria saber se você estaria à disposição para ir, tá? Eu expliquei que eu estava trabalhando, mas eu iria sim, aí era só questão de a gente combinar. E aí foi a hora que caiu a ficha. Eu falei, nossa, eu posso voltar, né, aí para uma Paralimpíada, que é uma Paralimpíada interessante para mim. Né, eu tô aí final de carreira praticamente, mas seria bom ter mais uma no currículo. E aí eu abandonei um pouco a bike, voltei a treinar de novo. E graças a Deus o corpo respondeu à altura. E faltando 2 meses eu fui para Campo Grande para ficar próximo do IELTS lá. Para a gente estar treinando junto, para ter aquela sincronia, aquele trabalho todo certinho. Porque era uma coisa que a gente não podia errar. Nós sabíamos do potencial dos outros atletas, nós acompanhávamos os tempos, os resultados que os outros atletas vinham fazendo, e nós sabíamos que tínhamos que treinar muito. E aí eu fui para lá e a gente encaixou o treino, treinamos forte para poder chegar e dar o resultado que nós queríamos. Tá aqui em cima na mesa. Mostra pra gente. Ó, é que vocês, obviamente, vocês não. Mas é pesada. Quanto pesa? 560 gramas. É pesada. Essa daqui foi em Tóquio, né? Isso. Essa daqui, ó. Então, aí o treinamento foi bem árduo, né? Galera que tá assistindo aí, ó. Foi um treinamento bem árduo para conquistar essa gracinha aqui, que a gente chama aqui, né? A medalha. É uma medalha especial. É a medalha do 1.500 metros. Ganhamos a medalha do 5.000, que foi a primeira medalha do atletismo, mas essa medalha do 1.500, pessoal, é uma medalha, assim, histórica. Por que histórica? Porque foi a 100ª medalha do Brasil, né, de ouro do Brasil. Nós conseguimos ganhar a 100ª medalha, que a primeira medalha foi em 1934, né, e depois nós viemos conseguir agora, de novo, essa medalha, 84, falei errado, 1984, perdão, foi a primeira medalha do Brasil de ouro, e agora em 2021 nós conseguimos conquistar a 100ª medalha. E foi uma medalha onde nós conseguimos recorde mundial, 100ª medalha e a medalha de ouro. Então é uma medalha bem, bem especial. Nós, assim, vamos carregar. Hoje mesmo eu estava conversando com uns alunos na escola que eu fui visitar e a rapaziada perguntou assim, pô, quanto vale essa medalha? Não é só uma medalha vale muito dinheiro, não sei o que. Não, a medalha não vale muito dinheiro. Só que para mim, se eu for falar de valores com ela, eu não vou conseguir expressar o valor que tem para mim. Se eu fosse dar para qualquer um, né, a medalha às vezes não teria valor nenhum. Ou se você fosse vender por aí, você ia receber R$100, R$200 pela medalha. Mas para quem batalhou aí, eu costumo dizer assim,
16, 17 anos para conquistar uma medalha de ouro, né? Porque a gente não consegue uma medalha de um dia para o outro. Esse trabalho vem desde o início, né? Que nem se formar, você, né? Ah, você conquistou seu diploma aí com 2 anos. Não, você estudou, né, desde 6, 5 anos de idade, que nem as crianças daqui, né? Começam cedo, né? 3, 4 anos tem alunos, né? Sim. Então é um processo muito, muito grande que nós vemos carregando, né? É um objeto que vale, mas o significado, né? É um valor sentimental, né? Sentimental. A representatividade dela, ela vale muito, né? Para quem conquistou e para quem aprecia o esporte, sabe que de todas as suas competições, essa foi a mais especial, assim, a que você sentiu. Eu considero ela muito importante, porque assim, era uma medalha que eu vinha, né, com o Odair buscando ela, era uma medalha que o Odair queria muito, que nós queríamos muito, porque nós vínhamos brigando por essa medalha desde 2008, na verdade. E aí nós batíamos na trave, nós tivemos problemas assim de como a gente pode dizer, são muitas regras dentro do atletismo, né? Nós tivemos vezes assim da regra estar ao nosso favor e mesmo assim a gente não conseguia, tipo assim, pessoas irregulares competindo que acabava vencendo a gente e nós ficávamos com a medalha de prata sabendo que a de ouro seria nossa, entendeu? E ela não veio de alguma forma, não era para ser naquele momento, então assim, vindo agora, até conversando com o Odair um dia, ele falou assim, cara, eu vibrei tanto como se fosse eu que estivesse lá, porque eu sei da história que a gente tem, que nós treinamos junto, a luta para chegar e conquistar a medalha de ouro. Então, assim, ela é especial por isso. Ela é especial por ser uma medalha de ouro e por a gente ter batalhado tanto para conseguir. E especial por ter sido com o Yeltsin também, que é um rapaz assim que eu conheço há muito tempo. Vi ele crescer. A gente se encontrava para treinar quando ele veio morar aqui em Limeira. Ele sofria muito para treinar comigo. Eu lembro que ele começando, ele passava mal. E assim, nunca desistiu. Na época aqui o Yeltsin enxergava um pouco ainda, quando ele morou aqui em Limeira. Então eu acompanhei o processo dele como atleta T13, que tinha uma certa visão até 15 metros, atleta T12, que tem uma visão até de 6 a 10 metros, e agora como atleta T11, que é visão total, né, que não tem mais visão. Então, assim, é especial por tudo isso, né? Como podemos dizer assim, fechei minha carreira assim, de atleta guia, não que eu queira parar agora. Tá, exatamente essa é a minha próxima pergunta. Quais são os seus planos em relação à competição a partir de agora? Você pretende... Vou pôr a medalha isso, coloca a medalha aí. Porque o que me chamou... Assim, o que eu vou tirar desse bate-papo é que você é um cara que, além de ter essa questão de se preparar, você é um cara que você falou várias vezes aqui que tem que saber aproveitar as oportunidades. Então, como que você vai se preparar agora aí? Você vai continuar no seu trabalho, se preparando, e se surgir a oportunidade, você vai para mais uma Olimpíada aí, ou o que você está planejando para o futuro? Não, com certeza. Hoje eu não continuo, né? Já me perguntaram isso, eu não continuo treinando com o Yeltsin. Nós, né, tivemos um contrato de julho a final de setembro. Outubro a gente não estava mais treinando junto. Mas as minhas expectativas para Paris, que está bem aí, tá bem aí, é que se surgir a oportunidade eu vou estar lá, porque eu vou estar me preparando em off, né? Eu vou estar me preparando aqui em Limeira, e se surgir a oportunidade, se surgir o convite de algum atleta, se surgir o convite do Comitê Paralímpico Brasileiro para eu estar lá em Tóquio 2024, que está bem aí já. Tóquio não, Paris. Paris 2024, né? Eu tô viajando em Tóquio, foi tão bom em Tóquio, você né? Acabou de colocar a medalha, já voltou todo esse Verdade. Então, Paris 2024, eu quero estar preparado para ir. Então, são duas coisas que eu quero fazer, assim, de objetivo, como, né, nós estamos falando. Como atleta convencional, que eu não desisti ainda, embora eu já esteja, né, completei 41 anos ontem, eu vou entrar no Master agora. Então, eu sempre competi com atletas convencionais, com atletas de 20 anos, eu com 38, 37 anos. E agora eu vou entrar no Master, que são atletas da minha idade, 40, 35. Então, eu vou começar a participar do esporte convencional no Master. Pretendo aí fazer uns resultados, ser primeiro do ranking no Master, ir para mundiais no Master que tem. Então, eu sou bem esperançoso, assim. O ano passado mesmo eu estava vendo, se eu tivesse competido já o ano passado
no Master, eu já seria primeiro do ranking brasileiro no 5.000 e no 1.500 metros e no 10. Então já me motivou, assim, continuar treinando como eu estava o ano passado, pelo menos, 2020, que eu já chego já batendo cartão de visita com força já. Sim. E já tomando a ponta aí. Então são objetivos. Competir no Master e treinar em off aqui para se ser convocado novamente. Se o Comitê Paralímpico me der a oportunidade novamente, ela passar na minha frente, eu vou agarrar com certeza e Paris 2024 vou estar lá para buscar mais uma. São Silvestre, você já competiu alguma vez? Ou... A São Silvestre, eu tenho uma história assim curta com a São Silvestre, que é uma prova que eu gosto, que eu admiro, sempre assisti pela televisão, mas eu corri a São Silvestre uma vez só, em 2010. Não corri ruim, não. Na época eu fui 27º, né? Larguei entre 13 mil pessoas, fui 27º. Mas eu fiz um tempo legalzinho até, 47 minutos e 58 segundos, e fui 27º. Mas é aquele negócio, você tem que estar preparado na hora certa. Então foi um ano que a prova estava muito forte, e teve um ano seguinte que teve atletas que foram terceiro e quarto colocado com 48 minutos. Quer dizer, se é no ano que eu estou, seria pódio na São Silvestre. Então, assim, eu estava num ano muito forte, só que eu nunca fui para São Silvestre, assim, mais depois desse ano, porque eu era um atleta de prova mais curta, né? E sempre no mesmo dia da São Silvestre, tinha umas provinhas mais curtas que pagavam uma certa premiação em dinheiro que me agradava. E aí, como eu precisava daquilo, eu preferia ir atrás de uma coisa que era mais garantida do que ir para São Silvestre, ter que batalhar por uma prova que não era a minha praia, digamos assim. Que a São Silvestre é uma prova de 15 quilômetros. Você tem que estar bem preparado, tem que estar treinando, fazendo um volume legal. Então eu corri a prova de 1.500 e 5.000 metros, que era uma prova mais rápida. Então eu preferia ir numa provinha que era de 6 até 10 quilômetros, que eu tinha mais chances, né, de vencer do que ir. Foi por opção mesmo, não ter ido para São Silvestre, mas é uma prova que eu gosto muito. E agora, assim, eu pretendo ir até participar com os meus alunos, correr ela, mas sem objetivo de disputar e querer ser campeão da São Silvestre, não dá mais para mim. Não. Deixa eu mudar o foco agora, sair um pouco da competição, mas lógico, atrelado a esse assunto ainda. Você veio de uma cidade que tem pouco mais de 5.000 habitantes. Sim. Você um dia imaginou que o atletismo fosse levar você para outros países, assim, entrando nesse tema, quais países você visitou? Quando você vai para outro país, para competir, você tem a possibilidade de conhecer um pouco ali? Conta o que você já viu, o que te chamou a atenção. Sim. Em relação a outros países. Então, quando eu comecei, jamais, foi o que eu falei para você, eu comecei porque eu percebia que R$50 fazia diferença no meu salário na época, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que o esporte, né, não só o atletismo, mas no caso o atletismo nós estamos falando, ele nos abre várias portas, né, para você conhecer outros países, outras cidades. Então, hoje, se eu não estiver errado, eu conheço aí 16 países. São muitas cidades que eu fui fora, Pequim, Japão, Nova Zelândia, Itália, México, Espanha, Marrocos. Então foram assim várias cidades mesmo, assim, que eu não vou lembrar o nome de todas, né? Mas foram muitas cidades bonitas. Então, assim, o mais importante de todas essas viagens que eu faço questão de ir, postar o que eu faço lá, não para me exibir de maneira alguma, mas para mostrar para as pessoas como. E muitas pessoas comentam, posta mesmo que a gente quer conhecer como é o país aí. Então, assim, para mostrar como é a cultura, porque o que mais me chama a atenção nos lugares que eu vou é a cultura de cada um. É o jeito da pessoa que eles vivem, o jeito que eles recebem a gente, o jeito que eles fazem as coisas. Então, por isso, eu posto para que as pessoas acompanhem junto comigo, porque aí eu não vivo sozinho aquilo, eu deixo, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não podem ir e acompanham a gente e vê aquilo. E também para mostrar que não importa de onde você sai, não importa de onde você veio, o que vale é o seu objetivo, você ter força de vontade e querer se deslocar, e querer chegar em algum lugar. Eu falei hoje mesmo, estava conversando com alguns alunos, e eu falei assim, que você não sai da sua casa, por exemplo, para ir para a escola, sem estar traçado o caminho.
Você sabe o caminho que você vai para a escola. Você vai para sua escola estudar. Então, você tem que, na sua vida, você tem que ter um caminho traçado para saber onde você quer chegar. Às vezes você tem que desviar um pouco o caminho, mas você tem que ter um objetivo já traçado de onde você quer chegar. Senão você desiste no caminho, ou senão você chega num certo ponto que você não sabe para onde ir, né? E então a cultura de cada país me chama muita atenção, que eu gosto de ir. Então, um lugar o pessoal é mais acolhedor. França, por exemplo, o pessoal é mais seco. É um país que você chega, você fica meio assim, né? Falta aquele tete a tete de brasileiro, falta aquela conversa, aquele sorriso, um pessoal mais fechado. México, adorei o México. Pessoal acolhedor, que nem o Brasil, quer conhecer, quer conversar, quer tirar foto, quer abraçar, que é o jeito que nós éramos, né? Agora com a pandemia ficou um pouco mais restrito, mas é o jeito que o brasileiro é. Então, assim, país, por exemplo, país que eu moraria com facilidade, que eu gostei muito, ou cidades, não por cidades, Espanha, Barcelona, eu me senti em casa. É um país onde eu encontrei muito brasileiro, uma cidade que eu encontrei muito brasileiro, e é uma cidade acolhedora. México, outra cidade acolhedora demais. França, que nem eu falei, é um país que eu já não sei se eu ficaria por muito tempo, sabe? Pessoal menos receptivo, tá? Mas uma cidade linda. Paris, cidade linda. Mas nas competições vocês conseguem aproveitar um pouco, conhecer, a concentração é máxima e não tem nenhuma possibilidade. Assim. Não, a concentração ela é máxima, sim, só que eles abrem para nós, eles abrem uns dias, porque nós vamos, por exemplo, na Paralimpíada, por exemplo, nós vamos cerca de 17 a 24 dias antes da Paralimpíada. Então, embora tenha essa concentração, tem dia que eles entendem que a gente tem que ter um dia de relaxo, um dia de descanso, para você não ficar naquela pilha toda. Então, eles deixam você sair, eles até levam você para sair, para você conhecer lugares, ir num shopping. Agora, em Tóquio, a gente não teve essa possibilidade, porque nós entendíamos que nós não podemos sair, porque nós vivemos numa bolha lá. Era nós, atletas, o pessoal do refeitório e o pessoal que atendia a gente ali, que era como fala? Os voluntários que atendiam, que ficavam ali para ajudar nós na vila. Então era esse o contato. Nós não tínhamos contato nenhum com o pessoal de fora. Por quê? Porque nós tínhamos que fazer exame de Covid todos os dias. E se você tivesse algum sintoma, você ficava afastado durante 10 dias. E se a sua competição fosse no meio desses 10 dias, você perdia a competição. Acabou a sua viagem ali. E aí depois que você competisse, você ia voltar embora. Então se você não competiu, tchau. Então nós tivemos assim um total receio de não sair, de ficar quieto mesmo para garantir tudo que ia fazer, né? Mas quase todas as viagens nós temos um tempinho para conhecer a cultura, para ir num lugar, para você ver como é o país, né? Que é interessante, é isso que deixa marcado também, além da competição, você conhecer a história de cada país ali, que faz uma grande diferença. E visitando outros países, teve algum ponto que você valorizou mais o Brasil? Comparando, falando, nossa, o nosso país não é tão ruim assim? Ah, com certeza. Comparando o Brasil com outros países, acho que o único problema do Brasil mesmo é a parte da política que difere, que deixa o país para baixo. Mas o Brasil é melhor em quase tudo, posso garantir para você. Comida brasileira, recepção brasileira, alto astral brasileiro, o espaço que o Brasil tem, as cidades do Brasil são maravilhosas. O Brasil não tem guerra, né? Além dessas guerrinhas que a gente vê aí que eu acabei de citar, mas o Brasil não tem isso. Então, assim, por exemplo, eu fui para Nova Zelândia, uma cidade linda, maravilhosa, só que nós ficamos lá, era 7, 8 terremotos por dia. Então a gente ficava assim o tempo todo, ainda mais para nós que não era acostumado, para eles nós falava assim, foi apenas mais um bebezinho, porque era um terremoto de 4,5 na escala, que nem tremia direito. Mas para gente que nunca tinha visto aquilo, era motivo para você sair correndo. E tinha uma frase lá no apartamento que nós ficamos no hotel: se acender a luz vermelha, vocês correm pela escada e descem para a recepção. Só que qualquer tremor, a gente corria para a recepção, porque você vai esperar a luz acender? Sim. Não vai. Então, assim, o Brasil se destaca em vários pontos. O Brasil é sensacional. Em praticamente tudo. Eu acho que o que falta mais, assim, é a parte da educação, que a gente peca um pouco, né? A parte aí de social, mas o Brasil, assim, os lugares brasileiros são fantásticos. E até de incentivo ao esporte também, né? Eu acredito que... Sim, acho que falta um pouco do ainda Brasil, né? Sem o incentivo, se comparando com outros países, né, que tem um incentivo maior,
Aqui a gente já tem tantos talentos, né? Eu acho que se tivesse uma política voltada mesmo para o incentivo a várias modalidades, né? Não só o futebol, acredito que o nosso país Ah, ali não, com ia estar certeza. bem... Eu acho que é o que você falou, precisaria mais aí na área do esporte, os esportes ser valorizado como um todo, né? Não ficar em torno de um só. Por exemplo, você pega aí em países de fora, o atletismo, ele faz parte praticamente de uma matéria da faculdade. Se você não praticar o esporte, você não continua a faculdade. Então, eu já cansei de ver, assistindo provas e competições, atletas que se despontaram na competição da universitária. E hoje o atleta é recordista mundial, né, de outros países de fora. Então, assim, essa oportunidade de você destacar o esporte como um todo, isso falta no Brasil. Com certeza, é o que você falou, se nós tivéssemos um apoio maior da política, dos governantes sobre o esporte brasileiro, nós seríamos os melhores em tudo. Porque o brasileiro falta oportunidade. A gente ia ter um monte de bira aqui no Brasil. Bom, Bira, muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo, pelos ensinamentos. Eu acho que para mim ficou muito marcado o que você falou. Me preparei e a oportunidade chega e eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive aqui hoje, né? Porque às vezes a gente olha muito, espera muito o resultado ali e não quer pagar o preço para... Né? Exatamente. Então, acho que a mentalidade tem que ser muito essa, né? Eu vou me preparar independente do que está por vir perto ou não, porque quando a oportunidade chegar, eu vou conseguir... você está preparado, com certeza. Preparado. Então, obrigado e parabéns, né? Porque você falou que seu aniversário foi ontem. Né? Sim, então, obrigado, parabéns, eu agradeço. Deus abençoe muito você e amém. Obrigado aí pela participação, viu? Não, eu que queria agradecer, o que você falou é um lema, é algo que eu carrego comigo, é isso, de você estar preparado para qualquer situação que aparecer, né? Então, acho que sempre quando eu vou falar nas escolas, eu bato muito nessa tecla de você ter um objetivo, não desistir, qualquer que seja a forma, e agarrar as oportunidades. Eu falava várias vezes, falei, se a oportunidade passar e parar para você não aproveitar, ela vai parar para o seu amigo, vai parar para outro amigo, e se ele não estiver preparado, ele vai para outra pessoa. Eu estava numa classe, vai para outra classe. E é assim que funciona. O mundo gira e você tem que tentar acompanhá-lo, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer vocês pela oportunidade, reconhecimento, né, de me dar esse espaço para estar falando aqui, para o pessoal conhecer um pouco de como é a vida de um atleta. E não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Nós temos que abdicar de várias coisas, como todo mundo tem que abdicar de várias coisas para ter alguma coisa, né? Acredito que você, para ter sua formação, você teve que deixar várias coisas de lado, né? Nosso amigo ali, o Bruno, né? O Brunão. Teve que abdicar de várias coisas. Eu tive que abdicar de várias coisas para ter minha formação como professor de educação física e de muitas outras coisas para ser o atleta que eu fui e sou até hoje. Então, assim, é isso que eu falei. A oportunidade você tem que abraçar. Ela vem para todo mundo, não importa de onde você veio, de onde você saiu, quem é sua família, quem é seu pai, sua mãe, qual a sua dificuldade, se está fácil para você ou se está fácil para o seu companheiro, né? O que importa é você aproveitar aquilo que vai aparecer para você. Uma hora ele vai aparecer. E aí você tem que estar preparado. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês, o colégio aqui, todos que participam. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por você estar assistindo a mais esse podcast. Foi muito especial, vários aprendizados e acho que a gente precisa promover mais momentos como esse para valorizar, né, os atletas que tem aqui no Brasil, os talentos aqui do Brasil, e que essa história do Bira inspire a cada um de vocês aí a não desistirem, a se prepararem para quando a oportunidade chegar, você conseguir pegar essa oportunidade e obter os seus resultados, né? Então é isso, um grande abraço para todos vocês e até o próximo podcast. Abração!